contigo, nossa eterna gratidão. E sorrindo lhe abracei. Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa atividade desta noite, pedindo que cada um possa se acomodar em suas cadeiras, procurando nesse instante a sintonia com o Mestre Jesus. Sentir a sua presença invisível e salutar, a nos intuir através da oração, a gratidão que devemos ter pela nossa existência, pelo momento atual, por tudo aquilo que nós representamos na edificação de um planeta melhor. Devemos agradecer as oportunidades, mesmo que elas tenham sido difíceis, mas é na dificuldade que aprendemos a valorizar as coisas simples da vida. Um bom dia, uma boa tarde, um como vai, um se preocupar com o nosso próximo, porque é dando que recebemos da obra divina as ferramentas necessárias para caminharmos em busca da felicidade, que se encontra na caridade que devotamos ao nosso próximo, e aquilo que fazemos de bom ao nosso irmão é a nós que estamos ajudando. Que façamos a nossa parte na oração, no perdão, na esperança, na coragem de mudar, na transformação dos nossos valores, dos nossos sentimentos. E vamos lutar contra nós e as nossas mazelas, para que um dia todos nós sermos anjos, espíritos iluminados, assim como o Mestre veio nos ensinar a sermos esses irmãos valorosos na construção do bem, do amor, da paz, da tolerância. E o esforço é de cada um, é individual, mas alcançaremos, porque Deus não desampara seus filhos. Nós é que esquecemos às vezes de realizar o amor, a transformação, a alegria de viver. Que Deus abençoe a cada um de nós nesta noite, àqueles que não puderam estar conosco esta noite, a espiritualidade benfeitora e amiga que preparou o ambiente desta casa para receber a cada um de nós. Que Deus, em sua infinita bondade, derrame sobre nós, vós e todos os espíritos amigos muita paz por hoje e sempre, que assim seja. Boa noite. Sejamos todos bem-vindos. Hoje, mais uma vez, a alegria de receber os caravaneiros do Evangelho. Nosso irmão hoje, Ari Oswaldo Pereira, que vai fazer a palestra. Que Deus abençoe e ilumine ele nessa noite e que a gente saia daqui com mais robustez de conhecimento e vontade de trabalhar. Porque o mais importante não é só meia hora que a gente fica aqui, 40 minutos, mas lá fora a gente executar o Evangelho do Cristo. Que Deus abençoe. Ari Oswaldo, é com você. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs de caminhada. Peço desculpa antecipadamente pela minha voz, porque desde segunda-feira estou com a gripe forte e quase que eu não podia vir na noite de hoje. Mas graças a Deus e graças ao acompanhamento que nos faz bons amigos, poderemos hoje falar para vocês sobre a proposta trazida do Evangelho, que é: não saiba a tua mão esquerda o que dá a tua mão direita. Como nosso irmão já falou aqui, qualquer que seja o assunto trazido relacionado com o Evangelho, ele não serve somente para os espíritas, para os católicos, para os evangélicos. Ele serve para todas as pessoas,
Porque Jesus não trouxe o Evangelho com sentido de religião, mas sim de que houvesse mudança das pessoas nos seus comportamentos. E hoje eu tenho a certeza absoluta que não só ser espírita é uma forma de comportamento, como todas as outras, ou para todas as outras pessoas que pratiquem outras religiões. É o nosso comportamento, é a nossa conduta que vai dizer sobre nós. Então, o Evangelho não é simplesmente algo tirado de um livro, mas foram lições deixadas pelo nosso mestre maior, Jesus, para que, em aprendendo-as, pudéssemos colocá-las em prática. Porque o Evangelho sem a prática não adianta, não vale. Então nós temos que primeiro aprender o que sejam as lições deixadas pelo Mestre. E esta é uma delas. Quando ele fala que não saiba a tua mão esquerda, o que dá a tua mão direita, ele quis dizer alguma coisa além do que está escrito. Porque nós sabemos qual é a diferença que tem em eu dar uma esmola com a mão esquerda ou com a mão direita. Tem alguma diferença? Teria? Sim ou não? Vamos soltar a voz. Não. Uma mão ou outra. Mas nós aprendemos, e tem muitos casos em que pessoas, por serem canhotas, eram preteridas. Eram com pessoas que estivessem com uma entidade ruim. As pessoas eram forçadas a escrever com a mão direita, o canhoto. E isso por conta da questão religiosa, incutida nas nossas cabeças. Mas nós sabemos que uma mão ou outra, quando se vai fazer alguma coisa, não vai fluir. Então, por que Jesus nos trouxe essa proposta? Se a mão, a direita ou a esquerda não influi, por que ele trouxe? Dizendo que a tua mão esquerda não saiba o que dá a tua mão direita. Por que será? O Evangelho segundo o Espiritismo, em Mateus 6, 1 a 4. Guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está no céu. Quando, pois, dais esmolas, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Aquilo que nós falamos. Nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando deres esmolas, que a tua mão esquerda não saiba o que fez a direita. No entanto, nós vemos isso já no contexto geral da Bíblia. Lá, aliás, até no Evangelho, Marcos 16, 19. O Senhor Jesus, depois de ter falado com eles, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus. Pelo que nós entendemos, pelo que a doutrina espírita nos explicou e nos ensinou, Deus é uma criatura. Ela é uma criatura como nós, seres humanos. É algo indefinido, que a gente não tem compreensão. Essa foi a ideia que a religião trouxe para nós, colocando um velhinho como se fosse o criador de todo esse universo. Quando nós sabemos que não é por aí. Deus é algo tão imenso que nós não temos a mínima compreensão sobre ele. Ainda ficamos com essa presença.
direita ou esquerda. Onde é que é a direita no universo? Onde é a direita daqui da Terra? Onde é que fica a direita da Terra? Onde é que fica a esquerda da Terra? Onde é que fica a parte de baixo? Onde é que fica a parte de cima? Nós não encontramos porque a Terra faz parte de um universo. E o seu universo, ele não tem um final, como nós conhecemos. Ele não tem limites, como nós conhecemos. Quando falamos direita e esquerda, nos referimos a nós, não a Deus. Em mais uma passagem, Mateus 25, 33. E posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Aqui é uma separação. Como é que pode, numa consciência tranquila, se fazer separação de coisas? Aqui é como se nós estivéssemos dizendo, homens à direita, mulheres à esquerda. Ou é espírita de um lado e quem não é espírita do outro. Estaríamos fazendo o quê? Discriminação de pessoas. Quando Jesus veio e disse que todos nós, todos sem exceção, somos filhos do mesmo Pai. E a doutrina vem mais e diz que todos nós, como espíritos, somos criados à imagem e semelhança de Deus, ou seja, centelhas. Como espíritos, nós somos centelhas de luz, somos energia. O corpo é um complemento desse espírito. Então, isso aqui seria discriminação. Mas está lá na Bíblia. Claro. Por quem foi feita a Bíblia? Por quem foi montada a Bíblia? Pelos homens. Foram intuídos? Sim. Mas a intuição, hoje mesmo, eu posso entender uma coisa e o meu amigo Agemira entender outra, de forma diferente, e os dois estarmos vendo a mesma coisa. Eu posso estar vendo mais claro e ele mais escuro. E ser a mesma coisa. Então aqui foi tudo feito, ou veio através dos homens. E quem, além de Jesus, foi perfeito aqui na terra? Quem? Algum? Mais algum além de Jesus? Não. Então todos estamos dentro do mesmo barco, podendo fazer as mesmas coisas, cometer os mesmos equívocos. Entrar com o pé direito. Normalmente, em campos de futebol, a pessoa vai ali e para, dá uma passada e entra com o pé direito. Isso muda alguma coisa com relação ao jogo? Se todo mundo entrar com o pé direito, vai ser escolhido quem? Todo mundo vai merecer. Se todo mundo entrar com o pé esquerdo, então, todo mundo vai desmerecer. É o pé que faz com que a coisa aconteça? Não. Então, vejamos esse exemplo aqui. Esse rapaz não tem o pé direito. Como é que ele vai entrar no campo? Com a muleta direita? Ele vai deixar de merecer alguma coisa pela falta do pé? Não, porque não são os pés direito ou esquerdo que vão fazer com que a coisa aconteça. Isso acontece por quê? Por conta da nossa superstição. Tem pessoa que tem superstição e só faz daquela forma mesmo, não adianta. Mesmo ele vendo, ele faz uma vez, deu certo, a na outra dá errado. Não, mas deu certo daquela vez, agora vai dar certo de novo. Aí fica na mente que aquilo tem alguma valia, quando na realidade não. Isso com relação ao pé. E com relação à mão? E se eu não tiver a mão direita? Aquilo que eu fizer vai deixar de
ter merecimento? E se eu não tiver nenhuma das mãos? Como é o caso dessa moça aqui, não sei se vocês já viram, ela saiu, certa feita, ela é bem novinha, no programa de Gugu. Foi apresentada, ela é de São Paulo. E ela fazia tudo com os pés. Aliás, até hoje ela faz. Inclusive, tem uma notícia nova, que ela estaria tirando carteira de motorista. Ela dirige com os pés. Tudo ela faz com esses dois pés. Então, o que é que vai fazer com que essa criatura mereça? Ou tenha um merecimento? São as mãos? São os pés? Ou a vontade dela de fazer as coisas? Porque tem muitos de nós com as duas mãos que não conseguem fazer o que ela faz. Pessoa inteira, completa, sem nenhum defeito. Mas não consegue. Porque o defeito está no outro setor. Agora vamos a algo bem interessante. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. E se eu dissesse o contrário? Não saiba a vossa mão direita o que dá a vossa mão esquerda. Faria diferença? Faria diferença? Não. Mas por que Jesus ia colocar uma coisa aqui que não ia fazer diferença? Então tem um negócio aí que não tá batendo. Porque ele disse, foi específico, não faça a vossa mão esquerda. Aí eu tive a curiosidade de ver se encontrava lá no Evangelho esse contrário. Não faça a vossa mão direita o que dá a vossa mão esquerda. Interessante que praticamente todas, uma versão é que tinha dessa maneira, o restante é todo, que a vossa mão esquerda vossa mão esquerda não saiba. Então, se ele está dizendo a vossa mão esquerda tem um porém. Mas qual é esse porém? Se a mão pela mão, não faz sentido. Então, a gente passa a estudar, passa a ver que está baseado essa advertência de Jesus numa outra fonte, que vai ser essa aqui. Nós temos o coração como centro da emoção. Coração. O centro dos sentimentos. Mas o coração pensa? O nosso coração pensa? Quando a gente fala, o meu coração é coisa muito poética e tal, mas ele pensa? Não, gente. Ele é um órgão que tem a finalidade própria de fazer com que o nosso sangue seja bombeado, que nos dá vitalidade. Se o nosso sangue parar aqui, a gente vai cair tranquilamente. Mas ele tem essa finalidade. Quando a gente fala coração, cria-se uma questão sentimental, mas não é o coração que é a sede dos sentimentos. Nossos sentimentos eles vão estar baseados aqui no nosso cérebro. Aqui onde está baseada a razão. E com ele também, junto à razão, os sentimentos. Mas a razão não pensa. Mas é justamente isso que nós vamos ver. Foi justamente isso que Jesus deixou para que a gente entendesse. E visse essa passagem evangélica de uma forma diferente. O nosso cérebro ele é dividido em dois hemisférios. Temos o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo.
Eles fazem a mesma coisa? Eles têm a mesma finalidade? Não. Tanto é que aqui já vem um colorido e outro mais escuro. Quando... Eu tenho que desculpar, porque a tosse... Quando a gente traz o cérebro como esse centro de emoções, nós vamos ver que esse hemisfério direito vai representar a mão direita, falada por Jesus. E o hemisfério esquerdo vai representar a mão esquerda. Então, esse nosso hemisfério direito, ele não usa palavras, é intuitivo, usa a imaginação, o sentimento e a síntese. O esquerdo, a linguagem, o raciocínio lógico, determinados tipos de memória, o cálculo e a análise. Direito é criativo e autêntico. Esquerdo costuma imitar, representar e fingir. Direito viaja pelas asas do sonho, cria, inventa, recria, assume ser livre. Esquerdo não se aventura a criar, inventar, sonhar. Direito reconhece faces e padrões geométricos. Esquerdo reconhece letras e palavras. Direito percebe músicas e sons emitidos pelos animais. Esquerdo percebe sons relacionados com a linguagem verbal. Então, o hemisfério direito ele é subjetivo, ou seja, nele se baseia a emoção e a moral. Enquanto que o esquerdo é objetivo, baseia-se na razão e nas coisas materiais. Só acredito naquilo que eu pego. Pronto, isso aqui é o quê? Eu estou vendo, eu estou pegando. Então eu acredito que seja um notebook. Se você disser para mim e eu não fizer isso, eu não acredito. A minha razão, ela está baseada aqui na materialidade. Então veja como são diferentes os dois campos. Quando a gente passa a pensar dessa forma, então veja que o hemisfério esquerdo, representando a mão esquerda, ele é objetivo, tem a razão e é a questão material. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Então, a mão direita é o quê? Emoção e moral. Nós vamos entender isso numa coisa muito simples. Eu quero fazer uma doação. E a faço, sem ninguém por perto. Entrego àquela pessoa, sem dizer quem eu sou. A pessoa recebe e sai, e eu fiz o meu trabalho. Ninguém está sabendo. Se meu lado esquerdo, a minha razão, entrar em ação nesse momento, o que é que vai acontecer? Ela vai perguntar. Digamos que eu tenha dado algo a uma pessoa que bebe. Chegou me pedindo. Então, normalmente, qual é a pergunta que a gente faz? Ou que a gente diz? Não, ele quer dinheiro para beber. Não é isso a primeira coisa que a gente faz? Essa é a razão falando. Então, ela já intrometeu-se na minha direita. Eu já não vou fazer a minha doação de coração. Porque a minha razão já perguntou. Já me alertou que ele pode usar aquilo para algo que não é bom. Quando eu entrego sem esse pensamento, a pessoa pode fazer o que bem entender com o que eu dei de coração. Não me interessa o que ela vai fazer. A mim não me interessa. Se pediu para comer e vai beber, problema dela. Ela quem vai se prejudicar. Eu dei com uma finalidade. E lá a pessoa desvirtuou.
Está dando para entender agora o que seja essa questão da direita e da esquerda? Então, a mão direita representa justamente o hemisfério direito. Esse é o que faz as coisas sem pensar. Faz por fazer. É o fazer a caridade por fazer. Porque a gente pode estar fazendo um ato de caridade sem estar praticando caridade. Como assim? Vejo que aqui tem alguém doando uma quantia para alguém que aparentemente está necessitado. Só que ele está chamando a atenção para si no momento em que está gravando tudo. Porque ele vai apresentar em algum lugar. Mostrar que fez a caridade. Eu sou caridoso. Quem diz que é? Ou é? Quem diz que é, não é. A caridade não é isto. Porque aqui ele está tendo, vai ter um proveito futuro. E não é isso que a caridade recomenda. Caridade que gera publicidade não é caridade. É autopromoção, é oportunismo. Fazer o bem sem ostentação. É aquela passagem o óbolo da viúva, Marcos 12, 41, 44 e Lucas 21, 1 a 4. Estando Jesus defronte do gasofilácio, observou como o povo colocava ali o dinheiro. Viu que muitas pessoas ricas doavam em abundância. Veio uma pobre viúva e colocou apenas 2 moedas de 10 centavos. Jesus chamou os discípulos e disse-lhes: esta pobre viúva deu muito mais que todos. Os outros deram do que lhe sobra, ela do que lhe falta. Tudo o que tinha, deu tudo o que tinha para o seu sustento. O ensinamento de Jesus. O valor material da doação não é importante quando se pratica caridade. O fundamental é o sentimento de amor e desprendimento que acompanha o gesto generoso, que foi o gesto dessa viúva. Em comparação financeira ao que os outros têm colocado, ela colocou praticamente nada. Mas com relação ao que se ganhava, que aqueles ricos ganhavam, e o que ela tinha, ela tirou do que ia comer para fazer esse depósito. Então foi quando ele disse que ela deu mais do que todos os outros. Então não é pela quantidade, mas pela qualidade. Eu posso muitas vezes fazer uma caridade com uma palavra. Posso fazer a caridade com um abraço. E isso é o que vai valer para nós. Então é isso que nós devemos entendendo, que a nossa forma de comportamento é o que vai fazer com que a gente apresente alguma coisa positiva quando estivermos do lado de lá, quando estivermos no plano espiritual. Muitas vezes a pessoa... Eu tinha uma amiga, eu trabalhei com ela, que uma vez houve até uma pequena discussão lá na nossa sala, e ela disse: mas Ari, você está falando isso, mas eu sou uma pessoa caridosa. Disse: por que você está dizendo que é caridosa? Ah, porque eu dou R$10 para uma feirinha não sei de quê, eu dou mais 10, que é para uns velhinhos não sei de quê. Eu disse: muito bem, está indo no bom caminho. Quantas vezes você foi lá para visitar?
Nenhuma. Eu não estou ajudando. É muito fácil você fazer com que o outro leve por você. Vai lá dar um abraço no velhinho. Vai dar um abraço numa criança ali que está toda suja, desmantelada. Ou no meio da rua mesmo. Abraça um qualquer aí no meio da rua. A gente consegue fazer isso? Não, gente. É difícil. É muito difícil. É um tipo de caridade que ainda dói muito na gente fazer. Porque a gente não aprendeu a caridade como sendo isso aí. A caridade para nós é a caridade material. É aquela caridade da mão esquerda. É a material. Não é só, nem um só de pão vive o homem. Já o disse Jesus. Jesus e o leproso. Tendo Jesus descido da montanha, uma grande multidão o seguiu. Eis que um leproso aproximou-se e prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, se queres, podes curar-me. Jesus estendeu a mão, tocou e disse: Eu quero ser curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Jesus então lhe disse: Vê que não o digas a ninguém. Vai, porém, mostra-te ao sacerdote e oferece o dom prescrito por Moisés em testemunho de tua cura. Mateus 8, 1 a 4. Por que Jesus teria dito isso? Consta que esse teria sido o primeiro milagre de Jesus. Quando esse leproso aproximou-se. E ele não atendeu junto à multidão. Ele o levou à parte. E teve essa passagem aqui. Mas porque ele mandou que ele se apresentasse ao sacerdote. Porque nessa época tinha essa... Perante a ameaça de propagação da lepra, surge uma lei que se converte em lei religiosa, com a autoria atribuída ao grande líder de Israel, Moisés. Em nome de Deus, inspirado por ele, dita a lei a Arão, o sacerdote. O leproso, com a doença declarada, usará vestuário andrajoso e o cabelo em desalinho, cobrirá o rosto até o bigode e gritará: impuro, impuro. Todo o tempo que lhe durar a lepra, deve considerar-se impuro. E, sendo impuro, deverá morar à parte, fora do acampamento. Então, desde o tempo da dádiva da lei de Moisés, nunca nenhum judeu foi curado da lepra. Como resultado, era ensinado pelos rabis que apenas o Messias poderia curar os judeus leprosos. O que foi que aconteceu naquele momento? A cura de uma lepra. Quem é que podia curar? O Messias. Só que os judeus nunca, até hoje, aceitaram Jesus como sendo o Messias. Isso era um momento dele se mostrar para que os judeus acreditassem. E mesmo acontecendo isso, eles não acreditaram. Por isso que ele mandou o rapaz ir lá. Porque naquele tempo perdia tudo. E só voltava a ter identidade se realmente tivesse sido curado. E ele foi o primeiro. Então nós vamos ver aqui uma pequena história do livro A Vida Escreve, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. O item 14, o negócio da doação. O professor Chaves, pioneiro da doutrina espírita em Uberaba, Minas, foi procurado por prestigioso amigo do campo social
que ele falou sem rebuços. Chaves, agora desejo doar 200 contos para obras espíritas. Entretanto, como você não desconhece, tenho aspirações políticas desde muito tempo. O distinto educador, sumamente conhecido por sua virtuosa austeridade, guardava silêncio. E o outro prosseguia. Já auxiliei construções espíritas numerosas, mas tudo sem resultado. Tenho apenas recebido ingratidões e mais ingratidões. É uma lástima. Em toda parte, mentiras e mentiras. Queria, desse modo, como a reticência se prolongasse, Chaves perguntou. Queria o quê, meu amigo? Desejava a sua palavra empenhada, o apoio de seu prestígio diante dos espíritas, para que me garantissem o voto. Nada posso fazer, disse o professor peremptório. Que é isso? Falou o amigo com ar de censura. Você prometeu receber-me e atender ao meu problema. Pensei que o senhor estivesse tratando de caridade, mas o que francamente procura é a realização de um negócio, disse Chaves imperturbável. Que ideia, falou o visitante desencantado. Entrego 200 contos de réis. Que é caridade, então? Humilde e simples, o professor explicou. Caridade é o amor de Deus no coração humano. E esse amor, meu amigo, conforme nos ensina o Espiritismo, não tem preço. Onde é que o Senhor já viu alguém pagar a luz do sol, a bênção do ar, o tesouro do verdadeiro amor, ou o espetáculo do céu estrelado? Mas Chaves, disse o outro, isso é muita filosofia. O que eu desejo é fazer uma dádiva. Para vocês espíritas, o que vem a ser uma dádiva? O educador respondeu sereno. Dádiva é o bem que a gente faz sem esperar recompensa de coisa alguma. O político nervoso despediu-se e procurou distração num bilhar. E, inquirido por alguns correligionários quanto aos resultados da entrevista, deu primorosa tacada e falou que o professor João Augusto Chaves não passava de um louco. Então, caridade. Realmente o que foi proposto aqui e o que acontece muitas vezes quando nós somos procurados é para que se faça realmente um negócio. Muitas vezes a gente vem à procura até de uma cura e pode consegui-la, que a cura não está em mim, não está em Heriberto, não está no nosso irmão Ivan ou em qualquer um outro de nós. Ela pode estar também em qualquer um de nós. Ela vai depender muito mais de quê? Da nossa fé e do nosso merecimento. Uma cura pode acontecer, mas muitas vezes a pessoa vem pensando em algo diferente. Jesus curou 10 leprosos depois desse fato. No entanto, só um veio agradecer. Por que os outros não vieram? E o que foram fazer aqueles outros? Tem resposta lá no Evangelho? Não. Mas aquele que voltou, ele disse, tu realmente estás curado. O restante não vai conseguir, porque ele não foi em busca da cura. Ele queria fazer um negócio, se livrar de alguma coisa. E o se livrar é algo que eu venho trazendo com relação aos nossos considerados inimigos. Eu posso falar aqui que é uma casa espírita, que são os obsessores.
Porque muita gente chega numa casa espírita querendo se livrar. Tira esse negócio de mim que eu não estou aguentando mais. Quando, na realidade, os nossos obsessores são os nossos maiores amigos. São através deles que nós procuramos nos curar. Procurar entender o que está se passando conosco. E aqueles que estão fazendo dessa forma, digamos, nos obsidiando, é porque nós, em outros momentos, aí onde entra a questão da reencarnação, em outros momentos, nós os prejudicamos. Nós fizemos coisas equivocadas com aquela criatura. E hoje ele está, mesmo que indevidamente, nos cobrando. Porque indevidamente relaciona-se com a doutrina espírita. Para ele, não. Para ele é uma coisa correta. Ele está cobrando pelo que nós fizemos a ele. E quando se chega um desses ao nosso lado, é para nos lembrar que somos devedores. Não, mas eu não fiz nada agora, eu sou uma pessoa boa, caridosa. Mas lá no passado nós aprontamos. Se eu não reconheço isso do meu passado, a coisa vai continuar e o meu obsessor realmente vai se tornar uma coisa ruim na minha vida. Mas se eu reconheço que fui capaz de fazer o mal naquele momento, posso chegar ao momento de perdão com aquela criatura, onde os dois sairemos felizes, encerrando um ciclo de ódio que muitas vezes vem de milhares e milhares de anos. Então, quando a gente ouvir falar obsessor, é para que a gente procure o máximo, para que aquela criatura tenha o apoio dentro de uma casa espírita para encontrar o caminho. Com esse encontro desse caminho, serão dois a se livrar de coisas tão cruéis daquele passado. Então nós devemos tê-los como os nossos melhores amigos. Então, para as nossas reflexões de hoje, nós vamos ver algumas imagens aqui. O que é que vocês acham dessas imagens? Dessa imagem aqui. O rapaz aparentemente está doando as suas sandálias para uma criança, não é? Então vamos ver que essa imagem nós podemos fazer interpretação diversa. Como assim? Se eu olho pelo campo da emoção, onde é que está a minha emoção? No meu hemisfério direito, no meu cérebro. Emoção. Eu estarei doando, tirei dos meus pés e estou doando àquela criança. Sem pensar como é que eu vou. Se os meus pés vão sangrar, o que possa acontecer. Eu estou simplesmente doando, de coração. É um sentimento que está brotando naquele momento. É emoção. Emoção, mão direita, hemisfério direito do meu cérebro. Mas, se eu olho pelo lado da razão, que é o lado material, eu disse, opa, peraí, esse rapaz não está dando a chinela para o menino, não. Pelo contrário, ele está tomando do menino. Não pode ter gente que capaz de fazer isso? Não tem? Tem sim. Não é só a aparência, porque aqui a gente está olhando a aparência das pessoas. Mas tem muitas pessoas, quantos ladrões de finíssima aparência. A gente se engana terrivelmente. Chega com a fala mansinha, às vezes a gente bota para fora um que está andrajoso. Aí chega aquele, vem pedindo e tal.
e a gente vai e cai na lábia e é levado. Ou não? Não é certo isso? Mas aqui, quando eu faço isso, aí é a minha razão, minha mão esquerda, meu hemisfério esquerdo. Então veja que há a diferença enorme. E quem provoca tudo isso é o nosso entendimento, a nossa forma de reconhecer as coisas. Posso reconhecer pela emoção e posso reconhecer pela razão. Duas formas totalmente diversas. Poderia acontecer. Aqui não está definido, mas tudo leva-nos a crer e devemos ir por este caminho que estava sendo usado nesse momento, a emoção. Porque aí serve de exemplo também para nós. O outro sentido da razão, já não. Já devemos descartá-lo. No outro fato, que é do bom samaritano. Emoção. Qual é o meu primeiro pensamento? Tem um homem ajudando a outro que caiu do cavalo. Ou caiu do jumento. Caiu, ele está ajudando. Graças a Deus, chegou uma pessoa que vai ajudá-lo. Mas, se eu penso pela razão, rapaz, o camarada chegou, ia passando no jumento, o outro derrubou e está tirando tudo dele, até a roupa. Não podemos pensar assim? Pois é. Essa é a diferença entre o nosso lado direito e o nosso lado esquerdo. E sempre quem faz as escolhas somos nós. Então, qual é o lado que nós devemos escolher para nós? Lado? Qual lado, gente? Direito. Lado direito. A gente já vai lembrar, é o da emoção. É aquilo que eu faço sem pensar. No momento que eu penso, opa, já fugiu para a razão e a coisa já não vai acontecer da mesma forma. O mesmo momento, o mesmo ato, mas resultados totalmente diferentes. A nossa razão é para a gente analisar as coisas. Aquilo que a gente vai fazer depois. Mas tem muita coisa, pelo menos no campo da caridade, que se eu pensar, já fugi da caridade. Posso estar praticando um ato, um bom ato, mas não será um ato de caridade como realmente deve ser. Então, essa é a diferença, gente. Essa é a proposta deixada por Jesus, da questão da gente entender que não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. É só isso. Então, encerrando a nossa fala de hoje, levemos como reflexão também para os nossos pensamentos que a tua esmola se faça em segredo e o Pai que veio escondido recompensar-te-á. E que Jesus, o nosso querido mestre e amigo de todas as horas, de todos os momentos, possa nesse instante, através dos bons amigos espirituais aqui presentes, dos mentores da casa, dos nossos mentores em particular, fazer derramar bênçãos de paz, de amor, de harmonia e de equilíbrio sobre todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. E que Ele possa continuar nos ajudando, nos abençoando e fazendo com que a gente aprenda cada dia mais sobre o seu Evangelho, para que a gente consiga, nessa nossa caminhada, ver esse caminho mais fácil de ser percorrido. E que possamos chegar, assim, à perfeição que Ele nos desejou. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Muito obrigado, gente. Oi.
Nós agradecemos ao nosso irmão Ari, excelente palestra. Agradecemos também à TV Chico Xavier, a pessoa do nosso irmão Ivan, e ao nosso irmão Agemiro. As portas sempre estarão abertas para vocês. Agradecemos a Carlinho Mendes, Maria Silva, William Barros, Sabrina Melo, Inês Nóbrega, Erasmo Ricardo, Adriana Batista Lima, Maria Farias, Bernadette Costa, Marinês Justino, Jerônimo de Almeida Castro, Joel Araújo, Cida Gomes, Maria Andrade, Sandra Cavalcante, Zezinho, Marçal, Ali